Bom, nós estamos já falando há algum tempo aqui no canal de uma visão, uma análise própria da nossa linha editorial, que é a forma que o Donald Trump, principalmente a Secretaria de Estado, através de Marco Rubio, pretende fazer a sua justificativa, tá? A sua justificativa não somente perante o Congresso, mas também internacionalmente, da invasão ou de uma ação militar contra o regime narcoterrorista de Nicolás Maduro. Uma matéria publicada no Daily Telegraph do Reino Unido, assinada aqui pelo analista Memphis Becker, dá o tom disso e mostra aí que a visão aqui da nossa linha editorial do PH Vox é a mesma que vai sendo cada vez mais claramente observada por analistas internacionais. Internacionais do ponto de vista, né, externos ao Brasil, porque nós também somos analistas internacionais. Mas vamos lá, eu quero trazer esse conteúdo que eu achei bastante interessante para vocês, para a gente discutir um pouco mais. Olha só, como Trump está usando o cartel de Maduro para defender a guerra. No topo está Nicolás Maduro, o presidente. Sob seu comando, uma cabala de líderes militares e políticos que formam o Cartel dos Sóis, que vocês ouvem falar aqui no PH Vox há mais de 6 anos, né? O grupo é denotado pelo símbolo do sol usado nas ombreiras dos comandantes militares venezuelanos, e seu negócio é o tráfico de grandes quantidades de drogas para os Estados Unidos da América. As drogas não são vendidas puramente para lucro, mas fazem parte de uma guerra contra os Estados Unidos, na qual a principal arma é a cocaína. Essas são as alegações do governo Trump, que em agosto dobrou a recompensa pela cabeça de Maduro para 50 milhões de dólares, ou o dobro da quantia prometida para Osama Bin Laden. Nas próximas semanas, os Estados Unidos podem iniciar uma ação militar contra a Venezuela sob o pretexto de eliminar o cartel, que declararão uma organização terrorista estrangeira em 24 de novembro através da Secretaria de Estado. Tá, pessoal? Porque isso já foi feito pela Secretaria do Tesouro anteriormente. Inclusive, trouxemos aqui no domingo, durante a cobertura das eleições chilenas, em primeira mão, esse anúncio aqui para vocês. Já o grupo de ataque de porta-aviões mais avançados dos Estados Unidos, liderado pelo USS Gerald Ford, vulgo Geraldão no Brasil, está na costa. O Pentágono já transportou bombardeiros B-52 e B-51 até as fronteiras, e pelo menos 83 pessoas foram mortas em ataques com mísseis contra pequenos barcos supostamente usados para transportar drogas. Em um cartaz de procurado divulgado pelo Departamento de Estado americano, o senhor Maduro é descrito não como presidente da Venezuela, mas apenas como líder de uma organização narcoterrorista. Um memorando confidencial preparado pelo Departamento de Justiça afirma que os Estados Unidos estão envolvidos em conflito armado com gangues venezuelanas, o que forneceria justificativa legal para todos os ataques militares anteriores e futuros. Sua teoria é que a entrega de drogas nos Estados Unidos é uma tentativa de matar civis. Fontes informadas sobre o conteúdo disseram ao The Wall Street Journal que ele incluía alertas de que o opioide sintético fentanil poderia ser usado em ataques com armas químicas. Segundo sua análise, traficantes de drogas terroristas podem legalmente ser mortos em combate, como combatentes militares, uma mudança marcante em relação às operações antidrogas que eram conduzidas por autoridades civis. Mas, segundo críticos de Donald Trump, o Cartel de los Soles não é realmente um cartel, e os Estados Unidos têm motivos ocultos para sua campanha de diplomacia de canhoneira. Em seu primeiro mandato, o presidente buscou destituir Maduro apoiando
o líder da oposição, Juan Guaidó. Naquela época, Maduro já havia presidido uma eleição fraudada, economia em colapso e um êxito migratório histórico, sem contar que, além disso, o Maduro também promoveu perseguição armada contra opositores políticos, assassinou civis que protestavam de todas as maneiras possíveis, inclusive com atropelamento de blindados das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela, tá? E depois, com a ajuda de Vladimir Putin, liderou um levante revolucionário na América Latina, como mostrei no programa de ontem, aqui no canal, ontem à noite, e isso levou a um impacto em diversos países, como Brasil, Chile, Colômbia, Peru, entre outros. As coisas só pioraram desde então. Isolado da comunidade internacional, o ex-motorista de ônibus recorreu aos inimigos dos Estados Unidos em busca de apoio, buscando armas da Rússia e cerca de 60 bilhões de dólares em empréstimos da China, incluindo direitos de acesso a vastas reservas de petróleo no cinturão de Orinoco, na Venezuela. Comprometido com uma política de América em primeiro lugar, de proteção do hemisfério ocidental, Trump agora está engajado em uma tentativa de garantir uma mudança de regime barata, diz Chris Sabatini, pesquisador sênior sobre a América Latina na Chatham House. Cauteloso com as guerras custosas no Oriente Médio, Trump tenta precipitar o colapso no governo de Maduro por meio de uma campanha de pressão semelhante à da Marinha Real no século XIX. Algo que nós já estamos alertando aqui, que Trump ele está tentando fazer com que o regime brigue internamente, ofereça à cabeça de Maduro e meios para que eles deixem o poder, tá? O próprio Donald Trump deu indícios ontem, né, nessa segunda-feira, que estaria disposto a conversar com lideranças venezuelanas. E isso, meus amigos, nada mais é do que parte de, olha, ainda dá tempo, antes de eu invadir, se resolvam aí dentro, tá? Dá um jeitinho de vocês entregarem o que a gente quer, que a gente evita uma ação militar e muitos de vocês podem, sair com a cabeça no pescoço, tá? É disso que se trata. Abre aspas, disse aqui o Carlos Soler, pesquisador sênior da Royal United Services Institute, um think tank sediado em Londres. Ele tentou liderar politicamente com a Venezuela. Isso não funcionou. Agora estamos lidando com o Trump 2 e ele tem uma nova forma de liderar com grandes potências. Fecha aspas. O que os analistas não duvidam é que o governo venezuelano é, na prática, uma empresa de narcotráfico que se estende até o Palácio Miraflores, o Palácio do Presidente. Com o colapso da indústria petrolífera venezuelana, o senhor Maduro impulsionou as redes estabelecidas sobre o ex-presidente Hugo Chávez. Essas medidas tomaram forma no início dos anos 90, quando o grupo guerrilheiro colombiano FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, respondeu à repressão transferindo parte do seu oleoduto de drogas para a Venezuela. O nome de Cartel de los Soles foi mencionado pela primeira vez em 1993, após 2 generais serem expostos pela sua participação neste comércio. A Venezuela produz poucos narcóticos, mas oferece um valioso centro para os cartéis latino-americanos, como o Cartel de Jalisco, Nova Geração do México, que buscam exportar seus produtos para mercados na Europa e nos Estados Unidos. Não só isso, complementando aqui a matéria, um dos pontos principais também é o próprio Cartel de Sinaloa, tá? Algo que foi aí deflagrado por El Chapito, tá? Ele que foi o primeiro grande delator em maio desse ano, após a sua prisão, num acordo de cooperação com a justiça americana para poder abrandar a sua pena e não ficar tanto tempo preso como seu pai, El Chapo.
e assim ele entregou muito da estrutura do cartel de Los Soles. Inclusive essa questão de 1993 que é citada aqui foi a partir das denúncias de Alex Chapito. Isso sem contar também aquilo que já vem sendo dito por El Podio Carvajal desde a Espanha em 2020. Desde 2020, né? Para garantir a lealdade dos militares, os comandantes que apoiam o senhor Maduro serão recompensados com cargos que lhes permitem lucrar com o tráfico de drogas, como nos estados ao longo da fronteira a oeste com a Colômbia. Na Venezuela, um general pode receber em torno de $300 por mês. Então aproveita essa oportunidade para ganhar uma renda extra. No final do primeiro mandato de Trump, a Casa Branca entrou com um processo nomeando 14 membros do governo venezuelano, incluindo Maduro, o ministro da Defesa e o ministro do Interior, como membros do cartel de Los Soles. A acusação alegava que o ministro das Relações Exteriores, o senhor Maduro, recebeu $5 milhões das Farc em 2006, fechando um acordo 2 anos depois para aumentar a produção de cocaína em troca de suprimentos e de armamentos. Uma reunião para estabelecer o mandato do cartel teria sido realizada dentro do Palácio Presidencial. Vejam só, meus caros. Mas muitos especialistas duvidam que a narcocorrupção do regime equivala a um cartel formal. Abre aspas para Sabatini aqui. Não tem uma hierarquia, não é uma hierarquia conhecida e não está claro qual é a organização, disse ele. Bom, essa organização é claro para quem estuda a América Latina, né? Vou complementar aqui só o que o Sabatini está falando, depois vou comentar mais. Pelo que realmente podemos perceber, pode ser uma associação frouxa de oficiais militares envolvidos em corrupção. Mas a questão é essa. O Maduro é o principal proponente, recebeu isso como um espólio, tá, de sucessão da ditadura do próprio Hugo Chávez. Hugo Chávez, que já queria apoiar as Farc de maneira mais contundente, mas não o fazia pela preocupação em torno do tráfico de drogas. Foi convencido pelo senhor Fidel Castro de que isso seria uma arma revolucionária para enfraquecer o grande Satã do Norte, como ele chamava. Isso você encontra no meu livro sobre o Foro de São Paulo, com as fontes devidamente postas ali, tá bom? Mas continuando aqui. Em junho, Hugo El Podio Carvajal, ex-líder da Diretoria de Inteligência Militar da Venezuela, declarou-se culpado de filiação ao cartel de Los Soles. Em alguns círculos foi considerado a primeira prova explícita da existência de uma operação formal. Durante seu depoimento, Carvajal também afirmou que o governo venezuelano havia fornecido fundos a movimentos de esquerda por toda a Europa, incluindo o movimento dos Cinco Estrelas da Itália e Podemos da Espanha. Tá? Ambas as partes negaram as acusações e foi alegado que o ex-oficial de inteligência havia prestado seu depoimento em troca de uma pena mais leve. Isso é óbvio que ele fez, né? Ao tentar destituir Maduro, Trump pode estar de olhos nos recursos naturais da Venezuela. Isso daqui também é um fato, mas não contundente como a esquerda gosta de colocar, tá? Talvez algumas empresas americanas estejam de olho, mas também seria uma forma de proteger investimentos, na verdade, na Guiana, tá, pessoal? Que o Maduro estava ameaçando invadir, de olho nesses recursos também. Então, antes que os mais assodados fiquem, nossa, sabia, os Estados Unidos aqui agora só quer os recursos pelo petróleo. Os Estados Unidos está voltando a ter autonomia energética, tanto em gás quanto em combustível, com Donald Trump na presidência. E existem vários investidores americanos ali que colocaram muito dinheiro na Guiana, e o Maduro estava fazendo o mesmo papel.
falando que não, a questão da Guiana Essequiba é venezuelana, porque ele queria os mesmos recursos que estão ali na bacia da Guiana. É tanto que o próprio Reino Unido e os Estados Unidos saíram em defesa da Guiana nesse sentido. Só que agora o Maduro mudou o discurso e está falando no a la guerra louca, no a la guerra louca, tá? Segundo o New York Times, ele frequentemente falou com seus assessores sobre o potencial inexplorado de reservas do país, com 300 bilhões de barris, são consideradas as maiores do mundo. Isso aqui é um fato realmente. Vamos lá. Se o regime puder ser substituído pela oposição favorável aos americanos, um anel de latão também poderia ser formado em torno de Cuba, potencialmente levando ao eventual colapso do seu das de esquerda, observa o senhor Sabatini, o que é um fato também que a gente vem falando aqui no canal. Uma das grandes metas de Marco Rubio é justamente, né, a derrubada do regime cubano, da qual a sua família e outros familiares que ele tem são vítimas. Lembrando que o secretário de Estado é um cubano-americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é filho de cubanos, né? Mas isso será mais fácil falar do que fazer, alerta aqui o Sabatini. A verdade é que Maduro protegeu seu governo contra golpes. Isso é uma verdade parcial, tá? Isso é uma verdade parcial. O que Maduro fez, ao bem dos fatos aqui, foi fragmentar o poder, e a estrutura que foi posta hoje dentro da Venezuela é que se o Maduro cair, automaticamente já tem um outro líder que mantenha, tá, a sua ditadura ou a ditadura bolivariana. Porém, isso não significa que ela é uma ditadura forte, que ela tenha uma mão tão pesada que não possa ser derrubado pelo próprio povo se tiver apoio. O grande ponto que existe hoje dentro da Venezuela, de maneira clara, eu falei sobre isso aqui recentemente no canal, é que se o Maduro cair e o regime for deposto através das armas, haverá um período de inconstância política por conta das diversas facções e warlords, tá? Senhores da guerra, espalhados com poder local dentro da Venezuela, que o Maduro precisou repartir isso para poder legitimar e manter e sustentar, através até de dinheiro do crime organizado, o seu regime, tá?